Olá! Bom, eu andei pensando sobre. Basicamente, eu fui assistir um filme. Aí no filme, eu não tenho conseguido assistir o filme inteiro. Então, eu assisto uma parte do filme, aí eu paro o filme no meio e vou fazer outra coisa. E isso eu reparo que deve ter relação com muitos fatores. Tipo assim, a gente. Antes, pelo menos, eu assistia filme do início ao fim. Então eu assistia o filme lá, começava, tinha toda a história e o fim do filme. Hoje em dia eu acho muito difícil eu conseguir assistir um filme todo de uma vez. Tem muitas pausas durante o filme e essas pausas geralmente são muito grandes. Então eu acho que isso tá ligado com a pressa que nós temos ultimamente. Pode ser que eu esteja falando que nem um velhinho, pode ser. Mas assim, tipo, eu vejo como sendo problema no TikTok e nas redes sociais. Porque hoje em dia a gente tá tendo uma aceleração de tudo, né? Parece que tudo tá mais rápido. Então, eu acho que com isso a gente não consegue focar nas coisas. Não consegue focar em fazer. O meu cachorro tá latindo, mas eu vou só ignorar. A gente não consegue fazer uma atividade só. A gente está muito ligado em muitas informações ao mesmo tempo e a gente fica sendo bombardeado de informações o tempo inteiro e acaba que a gente não. Com todas essas distrações, a gente não foca em nada. Eu não foco em nada. Pelo menos é o que acontece comigo, né? Enfim. Então eu acho que essa reflexão é muito interessante. Porque será que se a gente diminuir a quantidade de tempo que a gente passa em rede social e a quantidade de tempo que a gente fica rolando o feed, né? Será que a gente vai conseguir ter mais foco e menos problema de começar uma coisa e não terminar, ou ser interrompido ou se distrair? Eu acho que faz sentido, porque acaba que com tantas dessas informações a gente fica meio perdido, né? Então é isso. O filme que eu tava assistindo era a história de um casamento. Então, eu acho que é esse o nome. Se eu não me engano, é esse o nome. E aí ele tem 2 horas e tanto, né? Eu não consegui assistir o filme inteiro. Eu assisti metade do filme e provavelmente vou assistir o resto amanhã. Ou outro dia, não sei. Mas enfim, isso tem sido meio complicado, assim, de focar nas coisas pra mim. Porque eu tenho projetos de escrita, né? E na escrita eu não consigo focar em escrever durante a semana. Eu tenho picos de energia onde eu escrevo mais e daí eu fico um tempo sem escrever nada. Só que não, eu acho que não é muito interessante para minha criatividade isso, porque em um momento eu vou estar lá em cima, outra hora eu vou estar lá embaixo. Eu preciso pelo menos de uma periodicidade em escrever, né? Daí eu acho que isso tudo volta pro mesmo negócio do foco, né? Tipo, a gente foca, eu foco em alguma coisa, mas eu não consigo terminar. Seria porque eu estou muito inundado de informações? Será que a gente precisa desacelerar das coisas? Tipo, sei lá, não ficar pensando tanto no futuro, eu acho. Porque tudo que a gente tem feito ultimamente, como sociedade, eu acho que é muito rápido o tanto que a gente assimila informação e o tanto que tem informação na nossa cara. Então, se a gente desacelerar, será que a gente vai conseguir ter esse foco? Eu acho que sim. Então é isso que eu vou tentar fazer. Só que o problema é saber como desacelerar, né? Eu, por exemplo, eu me sinto mais desacelerado quando eu tô pintando, que eu tenho quadros. Eu vou mostrar meus quadros, peraí. Esse é um quadro que eu pintei, que são de cogumelos. Eu fiz esse quadro com giz pastel oleoso. Giz pastel oleoso é um negócio que demora muito para pintar, sabe? Porque tu fica ali muito tempo, daí ele sai da tua mão, ele sai na tua mão, né? Mas eu acho que ficou bonitinho. Olha, eu vou colocar aqui na frente para aparecer mais.
Eu acho que ficou bem bonitinho. Enfim. Tem outro quadro. Tem outro quadro ali, mas eu não vou mostrar, porque tá meio longe pra pegar. E se eu sair da cama, eu vou derrubar o tripé. Então, eu acho que a arte, no geral, eu acho que deixa a gente mais calmo, sabe? Pode ser música, pode ser outras formas de arte, sei lá, escrita ou fotografia. Eu uso mais ou menos essas. Ler também me ajuda bastante. Só que, ultimamente, ler tem sido complicado. Porque eu não sei se é pressão. Eu não sei se é uma pressão que a gente sente por ler, nós leitores modernos, ou alguma coisa assim, porque muito do que a gente vê na internet é tipo uma competição de quem lê mais livros, coisas assim. E não é nada saudável, na minha opinião, porque vamos concordar, né? Se bem que eu sou competitivo, mas quando um hobby meu que é de descanso, que é uma coisa que eu gosto, é para ser competitivo, eu não vejo sentido, porque afinal é uma coisa para fazer para me divertir, né? Então, para mim é muito individual. Não tem que estar competindo, não tem que estar se comparando. Mas comparação é um assunto para outro vídeo, porque aqui eu acho que não vai caber. Então eu acho que a maneira da gente diminuir essa falta de foco e essa facilidade em se distrair é reduzindo a pressa que a gente tem em tudo. E o conteúdo que a gente assiste hoje em dia é 2 minutos, mais ou menos esse tempo. Eu assisto YouTube ainda, que é uma mídia que tem mais tempo, né? Que os vídeos são mais ou menos uns 10 minutos por aí. Mas geralmente a maioria das pessoas assiste TikTok, Reels, Shorts do YouTube mesmo. Então eu acho que esse tipo de conteúdo acaba afetando a nossa cabeça pra gente e condiciona o nosso cérebro a ficar querendo mais coisas nessa duração, né? Porque é menos trabalhoso. Aí, quando a gente vai assistir um filme, que nem eu dei o exemplo lá atrás, a gente não consegue, porque a gente fica nesse anseio de saber o que vai acontecer rápido, que acaba não aproveitando a história e o processo ali da história, né? Então, eu acho que a maneira realmente da gente diminuir essa dificuldade em se concentrar é diminuindo o tempo de rede social e vivendo mais a vida, porque a vida é lenta, né? A vida é lenta, tipo, o que a gente faz na nossa vida, tudo tem um processo de eu comecei, aí eu vou ter um tempo para fazer aquilo lá, para depois eu ter a recompensa pelo que eu comecei lá no início. Então, eu acho que se a gente saísse mais da internet e vivesse mais a vida real, teria mais sentido em tudo que a gente faz. E a gente não se distrairia tão facilmente de outras atividades. Daí isso inclui procrastinação, inclui não conseguir ver um filme inteiro, porque a gente fica cansado, se distrai. Por aí vai. Livro também. Tipo, eu começo um livro, aí eu não consigo terminar o livro. Tá acontecendo isso comigo com o Malibu Renasce, que eu tô lendo o Malibu Renasce. E eu gostei da história, eu tô achando interessante, só que eu não consigo ter uma rotina. Eu leio um pouco, aí eu paro um tempão, aí leio mais um pouco, aí vai indo. Antes eu lia muito mais e era mais regrado, assim, tipo, eu lia todo dia. Hoje eu não tô conseguindo ler todo dia os meus livros. Então, eu acho que essa é a solução. A gente desacelerar um pouco e sair da internet e viver a vida real. É isso, um beijo.